Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está vendo esse vídeo e já temos a primeira polêmica, né, nessa nova gestão do Sport Clube do Recife, que nem assumiu ainda, tá? Importante a gente falar que o Matheus Souto Maior, que foi eleito presidente do Sport pelo próximo ano, ele só vai ser aclamado como presidente, ele só vai receber a posse de presidente sexta-feira, daqui a 2 dias. Estou gravando esse vídeo numa quarta-feira à tarde. Né? Mas já temos uma polêmica. Isso porque, né, foi anunciado aí o alvo do esporte, que já estava em negociações, já estava em conversas, que era o Léo Condé. Mas parece que não é bem isso. Tá? Então alguém está mentindo nessa história, a gente vai conversar sobre isso aqui. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo todo dia novamente para você ficar munido de muita informação, tá bom? E se você me ajudar, já é inscrito, desinscreve, escreve de novo. Vai ajudar o vídeo aí impulsionado para mais pessoas aí. E comenta aqui, ó, quem você acha que está falando a verdade, o Léo Condé ou o Sport Clube do Recife? Vamos conversar sobre isso agora. O que é que acontece? Vamos lá. Na eleição, geralmente é assim, né? Toda chapa ela vai meio que soltando alguns nomes ali. E o nome que soltou, que a chapa do Matheus Souto Maior, que é a chapa Leões pela Mudança, chapa 20, eles soltaram, seria o do técnico Léo Condé. Inclusive, no final, né, da eleição ali, ele falou realmente que existiam conversas com o Léo Condé, mas que a conversa ainda estava em negociação. Pois bem, até aí tudo bem, né? E assim, não tem como você cobrar, ele não poderia realmente contratar um técnico, ele nem pode ainda, inclusive, porque ele só assume sexta-feira. Mas já dava a se entender, né? A gente esperava que de fato o negócio tivesse sendo conversado entre as partes, entre o esporte e entre o Léo Condé. Aí é que tá, o Pedro Maranhão, o nosso grande amigo Pedro Maranhão, jornalista do ENE 45, ele trouxe a informação de que o Léo Condé não está negociando com o esporte. E o próprio Léo Condé traz essa afirmação para o Pedro Maranhão, segundo a apuração dele. Então, a gente tem duas narrativas nesse meio. A primeira é do presidente do esporte, dizendo que estava conversando, a equipe dele já está conversando, estava negociando com o Léo Condé, e o Léo Condé dizendo que não está negociando com ninguém. Tá? Então, assim, o primeiro ponto que a gente já sabe no meio disso tudo é que alguém está mentindo. Alguém está mentindo, tá? Ou é ao lado do Léo Condé, ou é ao lado da nova diretoria do Esporte Clube do Recife. E aí tem dois pontos também aí dentro dessas coisas aí. O primeiro ponto é óbvio que o Léo Condé ele pode estar negociando com o esporte e também negociando aí com outros clubes. E deve estar realmente, porque é um técnico de mercado no futebol brasileiro. Hoje ele é um técnico de mercado no futebol brasileiro, principalmente na Série B, onde é um cara que tem 2 acessos acho que nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos ele deve ter 2 acessos aí. Então, assim, é um cara de nome forte para a Série B. Então ele pode realmente estar conversando com outros clubes e informou para o jornalista que não tem nada, que não tem negociação, não tem nada, até para não se queimar nem parar as tratativas com outros clubes. Isso pode ser um fato também. Isso acontece, isso é muito natural. E o outro lado também é que pode ser que os caras queriam realmente contratar o Léo Condé e blefaram. E blefaram, não. A gente quer contratar o Léo Condé e assim, mas a gente já está negociando e não estava. Então pode estar acontecendo isso. E aí tem outras duas situações aí. A primeira, tá? Se realmente os caras não estão negociando com o Léo Condé, já começa com o pé esquerdo. E esse foi o grande problema do Yuri Romão e da sua equipe. Era uma diretoria que mentia pra caramba. Falava uma coisa, fazia outra. Inclusive, até me desmentiram no começo desse ano. Né? Me desmentiram não, me colocaram como mentiroso. Quando eu trouxe a notícia, por exemplo, sabe como era, né? De que o Everton, o lateral direito Everton, do Sport, que estava emprestado para o Juventude, uma parte do salário quem pagava era o Sport, a outra parte, essa foi a apuração minha, a outra parte era o Juventude, mas aí o Sport mandou uma nota para mim dizendo que era mentira essa informação, que só o Juventude que pagava, o Sport acertou a transferência, o empréstimo dele, e o Sport não pagava nada, era só o Juventude. E aí me colocaram como mentiroso naquele momento, e agora recentemente o jogador botou na justiça o Sport, né, porque ele está pedindo aí os salários atrasados de quando ele estava jogando no Juventude. Então, era uma diretoria que tinha, infelizmente, esse vacilo aí de mentir. Agora, o Matheus Souto Maior, ele entra
com o selo de mudança, com o selo de inovação, com o selo de juventude, com o selo de coisas novas no esporte. Então, se de fato a gente já começa com um presidente onde a equipe dele já mentiu, começa mal, tá? Eu conheci o Matheus há um tempo já. Agora eu posso falar, porque agora já acabou a eleição. Conheci o Matheus Souto Maior, inclusive ele é primo do Linésio, que é do Nerd Futebol. A gente era amigo na época, enfim, e a gente se falava todo dia, e ele era primo dele, tanto que teve uma época que ele até pediu pra eu tirar uma foto com ele e mandou pro Linésio. E eu conversei com ele algumas vezes, e ele me pareceu sempre ser um cara muito centrado, sabe? Um cara muito que sabia o que queria, que sabia o que fazer, sabe? Então, visualmente, não me mostra ser um cara que mentiria, sabe? Então, e aí opinião, não é informação, tá? Eu quero acreditar que, de fato, o Léo Condé, ele mentiu ali para não atrapalhar a negociação dele, sabe? O que também já é muito ruim, né? Porque se você tem uma chapa informando que você, uma equipe informando que está negociando com você, você fala que não, você está chamando o cara de mentiroso. E ele está falando a verdade, né? Hipoteticamente, nesse contexto que eu estou falando. Então é uma situação bem desconfortável para o início. Bem desconfortável para o início. Tava até conversando com uma amiga também que ela me disse o seguinte, né? Pô, a gente já meio que já fica com o pé atrás. Porque na primeira negociação, se for mentira, né? Já chega a notícia de que eles mentiram. Tá? Então é uma situação muito desconfortável que o Matheus ele vai precisar contornar. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eles informaram que até o final do dia iam responder e esclarecer. Então, assim, eu acho que eu deveria ter falado na hora, né? Mas vamos ver o que é que eles vão falar com relação a isso. A verdade é que o Sport continua sem técnico. Tá? A temporada começa dia 8, menos de um mês. A gente está no dia... Hoje é dia 15, né? Dia 15, é isso? Esse dia? Acho que é dia 15. 16, eu acho, né? Tô ficando doido. Enfim, mas a gente já tá perto, já tá quase dia 20 já, e daqui a pouco começa a Campeonato Pernambucano e a gente não tá vendo o esporte se movimentando, não tem uma contratação até agora. Né? Então fica uma situação bem desconfortável pro esporte iniciar a temporada 2026. Vamos aguardar, porque tem que sair logo esse técnico. Não dá para ficar postergando isso aí, não. Tá? Se não for o Léo, vai pro Eduardo Batista. Muita gente fala que o Eduardo Batista, que renovou com o Criciúma, é um cara que teria interesse de trabalhar no esporte, né? E tem a questão da multa, enfim, mas assim, se não trouxer o Léo Condé, traz o Eduardo Batista, se não for trazer o Eduardo Batista, traz um outro técnico, mas o esporte precisa de um técnico. Cada dia que você passa a ser um técnico é um dia a mais de prejuízo. Então não dá para aceitar o esporte não ter um técnico até esse momento. Então vamos torcer para que o Matheus ele consiga contornar isso. Né? Ele até falou que até sexta-feira deve estar anunciando esse técnico, no dia da eleição. Então vamos aguardar para ver se de fato vai ser anunciado. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha, quem está falando a verdade, a equipe do Matheus Souto Maior, o Léo Condé. Comenta aqui, quero saber a tua opinião. E é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço, é nóis, tchau, tchau.